Rapaz, FGV, o que é que você aprontou aqui no concurso de técnico do Poder Judiciário lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, hein? 24 problemas de matemática. Primeira vez que eu vi isso, então fica aquele bordão, né? Prova da FGV, se lasque você! Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, professor Dandan está ao vivo, diretamente do Ceará para todo o Brasil, para corrigir esse concurso aqui, lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, banca FGV, para a galera que tentou o técnico do Poder Judiciário, área administrativa, tá? Estou com a prova amarela do tipo 3. Acabei de receber as fotos, são 18 horas e 20 minutos, tá? E aí nós estamos ao vivo aqui no YouTube para comentar esta provinha. É o meu gabarito extraoficial, tá, pessoal? É minha análise, eu estou fazendo ao vivo, então pode ser que a gente erre e a gente vai corrigir juntos. Então, se você achar que outra questão merece um comentário diferente, coloca aí nos comentários e vamos torcer que o que eu prepare aqui seja de fato o gabarito oficial da banca, tá bom? Depois você vai me dizer. Eu não estou acompanhando o concurso, eu não acompanhei esse concurso, estou apenas corrigindo a prova, porque uma membra do canal foi lá fazer e me mandou as questões, tá bom? Bora lá, pessoal, começar. Vamos ver aqui o nível das questões, tá? Espera-se que por ser área judicial, área de justiça, né? Geralmente a prova tem um nível maior. E vamos ver o que é que a FGV preparou para nós aqui, ó. Questão número 29 vai até a 52, tá? Ó, vamos rápido, porque são muitas questões, senão o vídeo vai dar 3 horas aqui, ó. Uma agência de marketing realizou uma pesquisa com 150 pessoas, que são influenciadores digitais, né? Para entender seus hábitos de consumo das plataformas T e Y, ok? Então, essa galera aqui, ó, vai ter que escolher uma das duas, né? Porque é um hábito das duas, então espera-se que não tenha ninguém que não consoma nenhuma das duas que tá aí. A pesquisa permitiu que 65 não gostam da T. Ora, pessoal, se eu tenho 150 e eu tirar aqui os 65, isso vai me dar o quê? Vai me dar 85, né? Isso quer dizer que você tem 85 que gostam da Y, né? Aliás, 65 não consomem, então o resto consome. Então aqui você tem 85 que consomem a T. Só um minutinho aqui. Alexa, volume 3. Pronto, a Alexa se meteu aqui, ela sempre quer fazer as contas no meu local, né? Então, no meu lugar. Então vai dar 85 que consomem a T. Aí você tem 60 que consomem apenas uma entre as duas e 55 não consomem a plataforma Y. Opa, se 55 não consomem, você tem 150 menos 55, você vai ter um total de 95 pessoas que irão consumir a plataforma Y. A questão quer saber a quantidade de influenciadores que consomem ambas as plataformas. Ambas as plataformas vai ser igual a quanto, né? Aí o que tu vai fazer? Tu vai chamar de X, tá, pessoal? Tu vai chamar de X, você vai ter aqui, ó, esta bolinha, que é a plataforma. Espera aí. Você tem aqui a plataforma T, aqui você tem a plataforma Y, tá? E vamos chamar aqui no meio de X. Aí observe, se eu tenho 85 que consomem AT, aqui vai ser 85 menos X, né? 85 menos X. E a outra seria 95, que é a Y, menos o X também. Esse valor que está aqui e esse valor que está aqui é a galera que consomem apenas uma entre as duas. Aqui é quem consome somente a T e aqui é quem consome somente a Y. E a questão diz que esse total tem que dar quanto? Esse total tem que dar 60 pessoas. Então, tu vai somar os dois, ó. Tu vai pegar 85 menos X mais 95 menos X, isso vai ter que dar um total de 60 pessoas. 85 mais 95 dá 180. X com X dá 2x negativos, né? Isso vai ser igual a 60. Eu vou trazer o 60 para cá, que vem menos, o 2x vai para lá, vai mais. Então fica 180
menos 60 igual a 2x e a questão se encerra, né? 180 menos 60 dá 120, igual a 2x. Passa o 2 dividindo 120 divide por 2 é porque o x vai dar igual a 60. Se o x vai dar 60, a minha primeira questão, minha análise é que o gabarito é a alternativa D de Dandan para a questãozinha número 32 não, questãozinha número 29 de hoje, beleza, gente? Questão com nível legal, boazinha, né? Nada demais também, questão dá pra gente fazer com muita facilidade. Vamos pra 30. Ó, probabilidade, hein? Olha aí, Cintia. A Cintia odeia probabilidade. Vamos ver se ela ganhou essa questão aqui, ó. Questão 30 fala assim: uma empresa de advocacia possui em seu escritório em duas cidades aliás, possui escritórios em duas cidades. No escritório A, você tem 8 homens e 2 mulheres, enquanto no escritório B você tem 7 homens e 5 mulheres. A empresa irá selecionar aleatoriamente 2 pessoas, uma de cada. Então vai ser uma daqui e uma daqui para desenvolver um novo projeto. Eu quero saber qual é a probabilidade de que esses 2 funcionários sejam dos sexos diferentes, né? Sejam de sexo diferentes. Ou seja, pode ser que aqui saia um homem, aqui obrigatoriamente vai ter que ser mulher, e se aqui sair mulher, obrigatoriamente do outro lado vai ter que sair um homem. Então você vai ter que fazer, pessoal, 2 cálculos, né? Na verdade, 4. Cada um desses cálculozinhos aqui, tá bom? Vamos lá, primeiro caso. Primeiro caso é que saia homem e mulher. Vamos lá. Qual é a probabilidade, pessoal, de sair um homem na primeira empresa? São quantos homens? 8. Então são 8 chances num total de quantos? Num total de 10 pessoas, tá? Observe que aqui tem 10 pessoas, aqui tem 12 pessoas, tá? Então seriam 8 chances em 10, ok? De sair um homem, que você pode deixar ou deixar assim mesmo, tá? Depois eu simplifico. E qual seria a probabilidade de na segunda empresa sair uma mulher? Você tem quantas mulheres? 5. Num total de quantas pessoas? Num total de 12. Então seriam 5 chances em 12. E aí a probabilidade de sair um homem e uma mulher é a multiplicação das duas. Então tu vai fazer 8 sobre 10 vezes 5 sobre 12. Você pode fazer é dividir logo aqui, ó, porque 10 divide por 5 fica 2, né? Fica 2, tá bom? E aqui em cima vai ficar 8, e aqui embaixo fica 2 vezes 12, 24. Simplificando em cima e embaixo por 8, 8 divide por 8 dá 1, e 24 divide por 8 vai dar 3. Então a chance disso aí acontecer é uma chance de 1/3. 1/3. Vamos para o segundo caso. No segundo caso é o contrário, né? Agora eu quero que saia primeiro uma mulher e na outra que saia um homem. Qual é a probabilidade de primeiro sair uma mulher aqui, ó? De sair uma mulher, você tem 2 mulheres num total de 10 pessoas. Então seriam 2 em 10. E na outra, a probabilidade de sair um homem, você tem quantos homens? 7, num total de 12 pessoas. Então seria 7 dividido por 12. Portanto, multiplica as duas, vai ser 2 sobre 10 vezes 7 sobre 12, tá? Aqui eu posso dividir por 2, fica 1 e 5, né? E aí 1 vezes 7 dá 7, e 5 vezes 12 vai dar 60. 7/60 avos, ok? Ok. É aproximada? Não, não é aproximado não, mas tudo bem, vamos embora, né? 7 sobre 60. Então, pessoal, ou acontece esse caso, ou acontece esse caso. E aí o total de maneiras vai ser o quê? Vai ser a soma das duas possibilidades. Então, o total vai ser 1/3 mais 7 sobre 60. Que você faz aqui a borboletinha, ó. 1 vezes 60 dá 60, 7 vezes 3 dá 21, e aqui embaixo tu multiplica o 3 com 60, que vai dar 180. 60 com mais 21, pessoal, dá 81 dividido por 180. Não é nem metade, né? Porque a metade do 180 seria 90, né? Então é um valor menos da metade. Deixa eu ver aqui onde é que tem menos da metade.
ou é o A, o B ou o C, tá? Vamos lá. Aí tu vai ter que dividir esses dois. Vai ter que pegar o 81 e dividir por 180. Tem um espacinho por aqui? Tem. Fazer bem aqui assim, ó. 81 dividido para 180. Coloca o zero e a vírgula. Vai dar 4 vezes, porque vai dar 720. Vai sobrar 90. Coloca o zero de novo, vai dar 5 vezes. Ó. 5 vezes 180 dá 900 e acaba a conta. Então, esta divisão vai dar 0,45, que é conhecido mundialmente como sendo 45%. 45%, alternativa C para a questãozinha número 30 aí desse concurso de Tribunal de Justiça, tá bom? Vamos embora para a questão 31. Vamos lá. Questão 31, ela fala o seguinte, ó. Em lógica, quantificadores, tá? Dá só uma pausa aqui um minutinho, peraí. Só uma pausa aqui, peraí. Pronto, voltei, vamos lá. Questão número 31 fala assim, ó. Em lógica, quantificadores são operadores que definem o alcance de uma proposição em relação a um domínio. O quantificador universal, que é o para todo, né, ó, todos, olha aqui o todos, ó, todo, né? Esse símbolo aqui, pessoal, é para todo, tá? Ok? Indica que a propriedade se aplica a todos os elementos do domínio, enquanto o quantificador existencial, que é o Ezinho, afirma que há pelo menos um elemento no domínio que satisfaz a propriedade. Então, existe algum, né? Com base nisso, assinale a alternativa que expressa, que tem uma sentença que pode ser expressa por meio de um quantificador universal. Ó, a questão não deu isso aqui, o nome disso aqui, que é o todo ou para todo, justamente para não entregar a questão. Mas no momento que você sabe que aquele símbolo universal é o para todo, qual é a única alternativa que tem todo aí, ó? Todo. Todo juiz deve fundamentar suas decisões e aí, portanto, o item B é a alternativa correta para o quantificador universal. Beleza? Vamos para a questão número 32. Com base no conceito lógico clássico de proposição, analise a seguir. Olha, galera, fizemos aqui uma aula disso aqui, né? O pessoal do IBGE, o Dandan começou a fazer aula para isso. Você também da Polícia Penal, né? De Minas Gerais, também ali do Espírito Santo. Você que teve aula comigo, você mataria essa questão aqui com muita tranquilidade, ó. Todo réu tem direito à ampla defesa e ao contraditório? Não é uma pergunta? Nós já sabemos, pessoal, que perguntas não são proposições. Eu não vou nem ler a 2, eu já estou vendo aqui uma exclamação. Frases exclamativas também não são proposições, tá? E aí você tem testemunhas podem ser ouvidas sem a presença do juiz. Pronto. Tem aqui o sujeito, tem o verbo, você pode colocar um verdadeiro ou falso. Então a 3 é a única que é uma proposição, a alternativa é. Essa aqui é para ganhar, hein? É para você ganhar no concurso a questão número 32. 33. Eita, olha o tamanho. O almoxarife de uma empresa precisa comprar cartuchos de tinta preta para impressoras do escritório. Ele dispõe de um orçamento com 5 tipos diferentes, né? O preço e o volume de cada cartucho está na tabela. Ok, tá aí, ó. Aí a pergunta é: nessa compra, todos os cartuchos devem ser de um mesmo tipo. Para pagar o menor valor por ml, qual ele tem que adquirir? Então aqui, pessoal, você vai ter que fazer a divisão, né? Para você descobrir, cada um vai ter que dividir, pegar o preço e dividir pelo volume. Então não tem para onde correr, é sofrimento gostoso, né? Vamos lá, tipo 1. O tipo 1 é fácil, né? Porque é uma divisão por 10, né? Uma divisão por 10 fica moleza, ó. Quanto é que é 74 divide por 10? É só voltar a vírgula uma casa, vai dar 7,4. O tipo 2. O tipo 2, Moi, tu vai pegar R$ 82,50 e vai dividir para 11, tá? E vai dividir para 11, tá bom? Quanto é que isso aqui vai dar, né?
Vamos fazer a conta, não tem pra onde correr não. Vai dar 7 também, né, porque vai dar 77. Vai ter que fazer a continha, ó. 8,5, 8, 2,5 por 11. 7 vezes 11 dá 77, vai sobrar 5, tá? Vai sobrar 5. Aí desce aqui o 5, lembrando que já faz parte da vírgula, aí vai dar 5, ó, beleza, vai dar 7,5. E nesse caso, o 2 já perdeu do A, então descarta o tipo 2. Apagar aqui, certo? O tipo 3, tu vai pegar 96 e dividir para 12. Vai dar exatamente 8, né? Exatamente 8, já perdeu também. No tipo 4, é 91 divide para 13. E dá 7, né? Exatamente 7. Opa, então o vencedor é o tipo 4 até agora. Tipo 1 perdeu. Tipo 1 perdeu. E por fim, você tem o último tipo, que é 111 dividido para 15, certo? Ó, 7 vezes 15 dá 105. Então isso aqui não vai dar 7, vai dar um pouquinho mais do que 7. E, portanto, o tipo 4 ele vai sair o grande vencedor. Tu vai marcar o item D de Dandan nesta questãozinha número 33, beleza? Vamos para 34. Ó, nem só de questão difícil se vive a banca. Ó, essa questão aqui muito fácil, a 33. A questão 32 também muito fácil para você ver quem é ou quem não é proposição. A questão número 31 também muito fácil, né, do todo, ó, ok? Então nem só de questões difíceis se vive a banca, pessoal. E claro, uma prova com 24 questões, você não espera que sejam as 24 difíceis, né? 34. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Um advogado informa a seu cliente que seguirá defendendo seu caso se e somente se. O que é isso aqui? É a bicondicional. Se e somente se. É a bicondicional. Ele se comprometer a seguir à risca as suas orientações. Se representarmos essa situação por meio de proposições lógicas, o advogado defende o cliente e o cliente segue as orientações. Ó, mas veja, o advogado só vai seguir defendendo se e somente se o cliente seguir as orientações. Então, nesse caso, o conectivo lógico não é a conjunção. Não é porque ele colocou o i aqui que vai ser a conjunção, que seria o item E. Não é, pessoal. O que está sendo expresso aqui é uma condição única. Se e somente se. E, portanto, é a bicondicional, a alternativa D, na questãozinha número 34. Beleza? Show de bola para essa questãozinha. Bora para 35. Eita, diabo. Leia as descrições a seguir, nas quais elementos naturais e institucionais são apresentados por meio de estruturas paralelas. Beleza. Aí ele fala assim, ó. 1. Um rio subterrâneo. Então, antes de ler isso aqui, pessoal, vamos ler a pergunta para a gente entender o que é que ele quer, para a gente já logo lendo e fazendo, tá? Ó, a pergunta é a seguinte: com base na correspondência estrutural entre os elementos de cada sequência, assinale a expressão em que 2, que ocupa posição análoga à de consistência do solo em 1, certo? Cadê? Assinale a expressão em 2, tá? Então você vai caçar alguma coisa aqui em 2, tá bom? Que ocupa posição análoga à de consistência do solo em 1. Ok, então vamos ter que caçar isso aqui, ó, certo? A analogia a isso aqui, só que na expressão número 2. Beleza. Aí ele fala assim, ó, na 1. Um rio subterrâneo se concentra em lençóis ocultos e rompe por fendas da rocha, modifica a consistência do solo. O que seria que modificar a consistência do solo, né? Você meio que entende que o solo está compacto, né? Tá compacto e aquele cara vai fazendo ali um assoreamento, né, do rio, enfim. Vai machucando ali o solo, é praticamente mais ou menos nesse sentido. Aí ele percorre canais invisíveis e se prolonga em umidade contínua, tá?
Agora vamos ver lá no 2, aquele que vai ter esse sentidozinho aqui, ó, tá? Que vai mudar a consistência do solo. Ou seja, o solo é presta atenção no que eu estou dizendo para ti. O solo é padrão, o solo tá lá legal, lindo, maravilhoso, aí do nada vem o rio subterrâneo e estraga tudo, né? Vamos pensar assim. Aí o que é que ele fala na 2, ó? Um conjunto de processos percorre fluxos organizados, se prolonga em despachos sucessivos, se concentra em arquivos reservados, altera a rotina do fórum. Ó, alterar, modificar, né? Alterar, modificar e emergem movimentações judiciais. Então, para mim, aquele cara que é análogo a isso aqui é justamente esse cara aqui, ó. A rotina do fórum, para mim, seria a alternativa C. Lembrando que são as opiniões do Dandan, você pode discordar à vontade e nós vamos esperar o gabarito da banca para essa questãozinha aí, número 35, tá? 35. Vamos lá. Agora, a gente poderia ver um por um, né? A gente poderia ver um por um. O que é que isso aqui eh, poderia ser, né? Porque é uma questão muito boa, né? Questãozinha muito boa. Mas é isso, eu tô indo mais por isso aqui, né? Eu tô indo mais aqui, ó, porque a consistência do solo está antes do verbo modificar. E a rotina do fórum, né, ela está antes do verbo alterar. E aí tem o mesmo sentido. E eu penso assim, consistência do solo é que o solo tá lá padrão, tá? Padrão, normal, de sempre, o solo é sempre compacto, só que em alguma coisa modifica isso. Então eu penso que a rotina do fórum lá tá demais, tá legal, né? Tá tudo tranquilo no fórum e do nada vem algo que altera essa rotina, tá? Seria, que na verdade seria os arquivos reservados, né? É uma boa questão. Vou deixar pra gente pensar juntos. Eu marcaria aqui o item C, tá? Marcaria o item C nessa questão número 35. Aí esperaremos o que a FGV ela vai dizer, né? E é isso aí. O que é que você acha? Você acha que o Dandan está certo? Você acha que o Dandan está errado? Você acha que é outra solução? Coloca aí nos comentários. Não tem problema nenhum. Aí depois, quando sair o gabarito, a gente debate o que é que a banca pensou na 35. Vamos para 36. Ei, que lindo, ó. O setor de protocolo de uma vara civil utiliza grandes volumes de papel A4 para impressão de despachos, sentenças e intimações. O consumo médio mensal atual é de 3.600 folhas de papel A4. Espera aí. Então, o consumo médio, ó. Então, a média, essa média é o quê? Por mês, né? A média por mês é quanto? É um total de 3.600 folhas. 3.600 folhas. Ok. O gestor do setor determinou que o estoque de papel é ideal quando mantido sempre em um nível equivalente ao consumo médio de 2 meses. Então, se o consumo médio é de 3.600, ele deveria ter aqui um estoque saudável de o dobro disso, né? Seria um estoque de 7.200 folhas, beleza? Tudo bem. E aí? No entanto, devido a uma atualização nas impressoras, prevê-se que o consumo mensal de cada papel cairá, aliás, que o consumo mensal de papel cairá 25% a partir do próximo mês. Ok, então vai diminuir 25%. O que é que seria isso, né? 3.600 é o que ele tem hoje. 25%, pessoal, seria metade da metade, né? A metade disso seria 1.800, a metade disso seria 900. Isso aqui seria os 25% de queda. De queda. Então vai cair 900. Então, se eram 3.600 e vai no próximo mês cair 900, é porque vai dar 0,036 menos 9 dá 27. Vai ficar agora um consumo de 2.700 folhas. A pergunta é: as requisições de papel A4 são feitas mensalmente e devem considerar uma margem de segurança adicional de 10% sobre o valor do estoque ideal. Considerando que no próximo mês, no momento da requisição,
o estoque contenha 390 folhas, será preciso comprar mais quantas, tá? Comprar mais quantas. Então, espera aí, vamos devagar. 390 é o que ficou, né? É o que ficou. Só que, o que é que a questão pede que aconteça, né? Peça que tenha sempre o dobro, tá bom? Então, veja, eu tenho 2.700 folhas para o próximo mês, já descontando os 25%. Aí a questão quer que isso aqui seja o dobro no estoque. Então, o estoque deveria ter 2.700 vezes 2, tem que ter um total de 5.400 folhas. Perfeito. Mas ainda vai acontecer de não ser só isso. Ele vai pedir um adicional de 10%. Então, vai ter que calcular mais 10% aqui em cima. Quanto é que seria 10% de 5.400? Ora, você corta um zero, vai dar exatamente 540 folhas a mais. Portanto, se eu tinha que ter 5.400, vou ter que comprar mais 540, vou ficar com 0, 4, 9, 5. 5.940. Tá bom? Beleza. Isso aqui era para ser o meu estoque, tá? Só que quanto é que eu tenho no estoque hoje? O estoque hoje só tem 390 folhas. Então a questão quer saber quanto é que vai ser preciso comprar. Então é só ver quanto é que falta, né? 5.940 menos 390. 0. Pede emprestado aqui fica 8. 14 menos 9 dá 5. 8 menos 3 dá 5. E 5 baixa 5.550. Alternativa B de bola para a questão número 36 aí desse concurso. Uma boa questão, né? Uma boa questão. Muito mais de interpretação. Ela não tem que ler, interpretar. O cálculo talvez não seja absurdo para vocês, tá bom? 37. Eita. Em um debate sobre mobilidade urbana, um comentarista afirmou: após a implantação de faixas exclusivas para ônibus, o trânsito piorou nas avenidas centrais. Ó, depois que eu coloquei as faixas, foi que houve? O trânsito piorou. Beleza. Portanto, as faixas exclusivas são responsáveis por todo esse congestionamento. Meu lindo, ó, depois que eu coloquei isso, o trânsito piorou, e ele está concluindo que a causa de todo o problema foram essas faixas, certo? Aí o que a questão quer dizer? Analise o raciocínio apresentado nessa afirmação e assinale a opção que identifica corretamente a falácia lógica nela contida, certo? Ó, antes de ler os itens, o que é que eu penso? Implantou a faixa, o trânsito piorou. Aí o cara está concluindo que os problemas de todo o trânsito são das faixas, que não é verdade. Pode ser por outros motivos, pode ser que naquele dia, naquela semana, tenha uma festa, alguma coisa, né, e aconteceu aí uma piora, um acidente, enfim. Pode ter sido uma piora através de outra coisa. Então, para mim, a falácia está aqui. Vamos ver o que é que tá dizendo os itens, né, ó. Item A: ocorreu uma generalização apressada, pois toma uma observação localizada como se fosse válida para todas as cidades. Ó, calma. Vamos ler o B. Falsa causa, pois estabelece como causa única da dificuldade no trânsito a criação das faixas exclusivas. Pronto. Esse argumento aqui, ele vai mais em linha do que eu estou dizendo. Poxa vida, será que a única causa é aquilo? Será que não foi um congestionamento causado por um fluxo de trânsito aí de um evento, um acidente, alguma coisa? Será que só isso aqui que determinou? Então, para mim, o item B seria o item correto. Seria um nexo casual falso aqui, né? Que apenas a sucessão temporal eh, traga aí uma falácia de causa, né? Uma falsa causa, na minha visão. Que vai, como eu disse, antes de eu fazer a questão, eu já pensei nisso. Então, o que eu falei na introdução vai em linha do que o item B está colocando aqui. Essa é a 37.
De novo, você não concorda com o Dandan? Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Tem problema nenhum, pessoal, se eu tiver errado. "Ô, pessoal, errei, perdão", a gente não tem problema, né. E eu odeio, olha, e o Dandan odeia o RLM, hein. Eu não gosto disso aqui não, eu só gosto de matemática. Aí se eu errar, por exemplo, porcentagem, se eu errar probabilidade, essas questões aqui, aí eu vou ficar triste comigo, né. Mas eu errar RLM, eu nem gosto, eu nem sei RLM, né. Eu não sei nem dar aula disso aí. Vamos para a questão número 38. Considere o raciocínio a seguir. Vamos lá. Eh, se um contrato ô rapaz, se então, né, ó. Se um contrato é válido, então está assinado pelas 2 partes. Aí o que foi que houve? O contrato não está assinado, logo o contrato não é válido. Tudo bem, seria aí a contrapositiva, né, seria a contrapositiva. Com base do raciocínio ou com base na análise do raciocínio, assinale a opção em que ele está classificado corretamente do ponto de vista lógico, né. O que é que nós temos aqui, galera? Nós temos uma proposição P, então Q, né. Se P, então Q. Só que ele está negando, né. Ele está negando, ele está dizendo que o contrato não está assinado. Se o contrato não foi assinado, é porque ele é o quê? Ele não é válido, né. Se ele é válido, é porque ele foi assinado, não é isso, ó? Pronto, se o contrato é válido, então está assinado. Se ele não está assinado, é porque ele não é válido, então é a contrapositiva, né. Você nega as 2 e inverte, certo? Você nega as 2 e inverte, então você tem aqui, a contrapositiva do se então. Tudo bem. Ok, vamos lá. Item A, trata-se de um argumento dedutivo, tá? Tem até o item E, né. Trata-se de um argumento dedutivo, ok, tudo bem, porque a conclusão parece verdadeira, dada as premissas apresentadas, o que garante sua validade e veracidade. Porque a conclusão parece verdadeira. Não, 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 não. Não tem esse negócio de parecer não, pessoal. "Ai, mas", não, não, tem que ser certeza, né. Falso. B, trata-se de um raciocínio analógico. Não, é um argumento dedutivo, tá, ok? Trata-se de um raciocínio baseado nas normas e costumes do meio jurídico, pelo amor de Deus. Trata-se de uma inferência abdutiva. Trata-se de um argumento dedutivo, ok, em que a ausência da assinatura pelas 2 partes permite concluir, com base na estrutura lógica, o contrato não é válido. Perfeito, que seria a contrapositiva do "se", então, a alternativa é para a questão número 38. 39. Considere a seguinte proposição lógica. Meu lindo, parou, gente. Olha, galera, olha como é importante você vir com o Dandan. Eu digo pra ti que o Dandan não gosta de RLM, eu odeio mesmo. Eu gosto de cálculo, mas a gente está fazendo aulas para isso, pessoal. Quando você vem aqui, por exemplo, para o meu canal nos cursos, nós temos um curso aqui de matemática, tá? Nós temos um curso agora para o IBGE. E eu estou fazendo o RLM completo do IBGE, tá? E nós temos aqui, pessoal, uma aulinha que eu postei há 4 dias, ó, só para membros, tá? Que fala das negações das proposições, tá? E, se eu não me engano, eu coloquei um exemplo desse aí, viu? Espera aí. Que são as leis de De Morgan, né, ó. Espera aí, galera, que eu acho que eu coloquei uma questão dessa aí na aula. Inclusive com esses mesmos a mesma simbologia, né? Com a mesma simbologia. Vou dar uma pausa aqui, quando eu achar, eu acho. Espera aí, quando eu achar, eu volto. Pronto, pessoal, achei, ó. Bem rapidinho, nem deu 5 segundos eu achei. Lá no minuto 8, ó, olha o exemplo. O exemplo que eu te dei, ó. João é alto e Maria é baixa. Aí eu queria negar isso aí, porque a gente tá falando das negações, da falsidade, né. Como é que eu nego isso? Ora, mói, deixa eu avançar, ó. Como é que nega? Tu vai negar a primeira, negar a segunda e trocar o "will" pelo "ou", né. O "i" pelo "ou". Aí você tem: João é alto, João não é alto. Maria é baixa, Maria não é baixa, porque negar é colocar o não, né. Às vezes a galera quer negar o contrário: "Ah, João é alto, então ele é baixo". Não, não é porque ele não é alto que ele seja baixo, ele pode ser médio, ele pode ser quase alto, né. Então, a negação de uma palavra não é o antônimo, pessoal, não é o contrário dela. A negação é colocar o não. Qual é a negação de João é alto? João não é alto. Tá aí, ó. Há 4 dias eu postei essa bichinha aqui.
Vamos ver a conclusão aqui só para ver onde é que eu parei, ó. Conclusão, voltar um pouquinho. Está linda, né, minha internet. Aí, ó. A conclusão: João não é alto ou Maria não é baixa. Olha a questão que a FGV preparou. Considere a seguinte proposição: se José é alto, então Maria é alta ou Pedro é alto. Exatamente, pessoal, a mesma questão, né? Exatamente a mesma questão. A questão está dizendo, pessoal, que ela é falsa. Que ela é falsa. O que é que nós temos aqui? Nós temos o se, então. O se então só é falso aonde? O se então só é falso na Vera Fischer, rapaz. Lembra? Você tem se então, se P então que? A Vera Fischer é falsa. Essa proposição só é falsa na Vera Fischer. E o que é que diz a Vera Fischer? Que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então a proposição inteira é falsa. Como a questão diz que isso aqui é falso, conclusão: tu vai manter que o José é alto, isso aqui é verdade, só que isso aqui vai ser falso. Ou seja, tu vai negar isso aqui, pessoal. Como é que nega? Maria é alta, então tu vai dizer que ela não é alta, e tu vai trocar o ou pelo i, e aqui que o Pedro é alto, ele também não é alto. Então, os dois não são altos. Mantém que o José é alto e os outros dois não são altos, tá? José é alto, José é alto, José é alto, José não é. Então, o item D está errado e o item E também está errado. Vamos para o item A. José é alto, Maria é alta? Não. Maria não é alta, ok. E o Pedro também não é, também tá errado. E o C, aí acabou, né, ó. José é alto, Maria não é alta, Pedro não é alto, alternativa C é a questãozinha número 39. Cara, fizemos muita questão dessa aqui, muita, muita mesmo, na aula do IBGE, que foi nessa aula aqui, ó, nessa aqui. 15 questões da banca FGV. Fizemos muitas. E se você pegar aqui o PDF do Dandan, você vai ver muitas questões dessa aí. Ó, aqui o PDFzinho, ó. Você vai ver um monte dessa. Eu já te mostrar uma, ó. Vamos lá. Mostrar uma igual, tá? Mostrar uma igual que eu lembro. Essa aula foi tão rápida, foi tão recente, pessoal, que eu já sei de cara que eu coloquei uma questãozinha dessa aqui, ó. Ó, essa aqui é um exemplo, ó. Ó, se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto. A mesma coisa, ó. Se, então e o ou, ó. Aí é falsa. Aí tu vai manter que o sapato é preto e vai negar a outra. Cara, quem assistiu essa aula aqui se deu bem demais, ó. Mesma coisa, ó. Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné não é preto. Cara, que legal, que legal, que legal. Fico feliz demais quando a gente debate as coisas, né, que tá em prova do pessoal. O nosso trabalho é sério, né. Por mais que aqui seja o YouTube, ocorra de graça praticamente, né, é um trabalho sério, né. Não tô aqui a passeio, não tô aqui frescando, tô aqui fazendo uma coisa que vai possivelmente ajudar vocês no futuro, beleza? Show de bola. Alternativa C para a questão número 39 de hoje. 40. Olha aí. Considere a sentença. Se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou do Inter. Pronto. Então temos de novo aqui o se então. Assinale uma opção que indica uma sentença logicamente equivalente. Pronto. Também falamos na aula do IBGE. E o se então, se P então Q, admite duas equivalências. Você tem a disjunção e a contrapositiva. A contrapositiva nós já falamos na aula passada. Você inverte a ordem e nega. Inverte e nega. Então, se P, então Q, a equivalência seria não Q, então não P. E nós temos a disjunção, certo? Nós temos a disjunção, que seria negar a primeira e manter, troca o ou pelo o i pelo ou, claro, e manter aqui a segunda, tá? Seria a contrapositiva, ok? Contrapositiva, positiva, e aqui seria a disjunção.
Disjunção, né? Tem um Szinho, né? Tem, com certeza. Disjunção. Ok, pessoal? Bora lá. Então, é uma das duas. Vamos caçar os itens aqui, ó. Como é que seria a contrapositiva? Tu vai negar isso aqui. Ou seja, ela não é torcedora do Grêmio e não é do Inter. Então, se Márcia não é torcedora do Grêmio e também não é torcedora do Inter, então ela não é gaúcha, certo? Tem essa alternativa? Se Márcia não é gaúcha, não. Você começa ao contrário, tá? Você começa ao contrário, beleza? Se Márcia, ó, pronto. Se Márcia não é torcedora do Grêmio, então não é gaúcha ou não, não, não. Então, peraí, errou. Tem que ser assim, ó. Se Márcia não é torcedora do Grêmio e não é torcedora do Inter, então ela não é gaúcha, que seria a contrapositiva, tá? Se Márcia não é torcedora do Grêmio, então não é gaúcha, nem é torcedora do Internacional. É justamente isso, pessoal, que está falando aqui a questão, tá? É justamente isso falando na questão, né, ó. Aí, vamos ler de novo aqui, pessoal. Vamos escrever. Vamos escrever que é melhor. Vamos escrever que é melhor, né? Vamos escrever que eu já me perdi aqui na questão. Nós temos essas duas equivalências, ou essa aqui, tá bom? Aí vamos lá. A contrapositiva. Se não acontecer o quê? Não acontece o quê, tá? Não, se não acontecer o quê? Não acontece o P. Onde é que tem isso? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha onde é que tem isso. Ou na verdade, vamos escrever isso aí, né? Travou a minha live, pessoal? Travou não, né? Eu acho que minha live eu acabei apertando o botão de pausa aqui. Mas é isso, eu estava dizendo que a contrapositiva é a equivalência lógica, então se não acontece o Q, não acontece o P. Vamos escrever isso aí, ficar mais fácil, né? Então ficaria assim, né, ó, não Q, então não P. Aí o que é que seria o não Q, ó? Aqui seria P, aqui seria Q, tá, pessoal? Aí a não Q seria negar isso aqui. Então tu tem que dizer que ela é não é torcedora do Grêmio, não é torcedora do Inter, tá? E trocar o I pelo OU. Tem isso aqui em algum canto, pessoal? Vamos ver, ó. Se Márcia não é gaúcha, então não é do Grêmio nem do Inter, tá? Não é do Grêmio nem do Inter. Só que teria que trocar, né, ó. Que seria não que, então não P. Teria que ter a troca e aqui não houve a troca, tá? Se Márcia não é torcedora do Grêmio, então não é gaúcha ou é torcedora do Inter. Aqui já tem a disjunção. Por enquanto, vamos deixar quieto esse item aqui, porque ele não está fazendo a contrapositiva. Ele está na disjunção. Vamos já dar uma olhadinha na disjunção, tá? Se Márcia não é torcedora do Grêmio, então já começou, né? Invertendo lá, ó. Mas ela colocou, então, não é gaúcha, nem é do Inter. Então aqui não houve, né, a contrapositiva de novo. Porque deveria ter isso aqui para frente também, né, ó, você tinha que colocar o Q na frente e depois o P, o que não é verdade aqui no item C é falso. Então o item A é falso, o item C também é falso. O item D, se Márcia não é torcedor, de novo, ó, ele começou colocando do mesmo jeito do C, e aí colocou de novo, só fez trocar o nome Inter pelo Grêmio. Então é a mesma cor do D, o C é a mesma cor do D, então descarta, né? E o item D, item E, se a Márcia não é torcedora do Grêmio, ou tá usando a disjunção, não é torcedora do Inter, então não é gaúcha. A disjunção não é desse jeito, né? A disjunção seria não P, seria negar a primeira, seria negar a Márcia. Então aqui é falso. E a disjunção, pessoal, sobra só essa aqui, né, ó. Sobra só a disjunção, que é o único item correto. Vamos analisar. Vamos analisar este item. Como é que seria a disjunção aqui, né, ó? Não P ou Q. Ou seja, teria que negar a frase da Márcia, né? Pode me ligar uma hora dessa, rapaz. Se a Márcia não é gaúcha, tá? Certo? Se a Márcia não é gaúcha, então ou é torcedor do Grêmio ou é do Inter. Mas aqui tá ao contrário, né? Aqui tá ao contrário, né, galera? Vamos analisar a tabela verdade aqui, né?
porque, eh, porque aqui não tá do jeito que era pra ser a disjunção, né, ó. Se Márcia não é torcedor do Grêmio, então vamos lá, o que é que nós temos aqui, ó, vamos escrever, né. Se Márcia, tá, só pra ver a tabela verdade desse negócio, tá. Não é questão legal, né, pessoal, ó. Não é do Grêmio, se Márcia não é do Grêmio, eh, então não é gaúcha e nem não é gaúcha ou é do Inter, né. Então não é gaúcha, tá, e é do Inter, né, é do Inter. Vamos só ver a tabela verdade, ver se aqui é verdadeira, né, porque vamos lá, essa aqui, ó, vai ser minha proposição, vamos colocar 3, né, pra ficar melhor. Aqui seria minha proposição P, aqui seria minha proposição Q, e aqui seria minha proposição R, tá. Então nós temos se P, então Q ou R, né. Se P, então Q ou R. E aí nós teríamos a disjunção dessa brincadeira como sendo a a equivalência lógica, tá. Você pode negar, que aí você teria que negar essa brincadeira invertendo a ordem, não tem nenhum item que diz isso, tá. Ou você pode usar o ou, a disjunção, nesse caso, tá. Lembrando que no se então, pessoal, só é falso num caso, né, que é o caso da Vera Fischer. Só é falso em apenas um único caso, que aí seria esse aqui. Em qualquer outro caso, ela é sempre verdadeira. Vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos, ó. Se Márcia não é do Grêmio, o que é que você está fazendo, né? Você está colocando claro isso aqui como sendo verdade. Quando eu digo que a Márcia não é torcedora do Grêmio, né? Eu estou negando essa aqui, ó. Então seria falsa essa aqui, né? Então ela não é gaúcha. O que é que seria não é gaúcha? Seria falsa essa aqui, que lá diz que é gaúcha. E aqui tá dizendo que é do Inter. Do Inter é o quê? Do Inter, torcedora do Inter seria verdadeiro, né, porque aqui tá dizendo que ela é torcedora do Inter também, então aqui seria verdade. E aí você tem um se então, onde aqui é o ou, e nós sabemos que no ou basta um dos 2 para ser verdade, para continuar verdadeiro, então isso aqui seria uma frase verdadeira, então a proposição final seria verdadeiro, então falso, então verdadeiro, que seria um valor lógico verdadeiro. Por isso que o item B é o item correto, né. Eu fui por eliminação aqui, mas no dia da prova eu ia perder um tempinho aqui, viu. No dia da prova eu sofreria mais, né, porque eu iria atrás justamente da frase perfeita, do jeito que eu quero escrever. Ele está pedindo a equivalência lógica. A equivalência lógica seria se P, então Q, não Q, então não P, e ou na adjunção, que seria não P ou manter a outra. O que não acontece em nenhum dos casos, né. E aqui a FGV botou para torar em vocês, mas quando você vai para a tabela verdade, você consegue ver a única frase que é verdadeira aqui, que seria o item B. Beleza? Mas por eliminação eu acertaria, né, mas demoraria um pouquinho mais no dia da prova, com certeza. Bora para 41. 3 esportistas, um gaúcho, um paulista e um carioca, têm idades diferentes e cada um pratica um dos esportes a seguir: futebol, tênis ou basquete, né. Então você tem 3 pessoas, 3 idades e 3 esportes. Questão boa, você tem que montar a tabelinha, né. Vai ter que montar a tabelinha aqui para ficar mais fácil a sua vida. Vamos escrever, ó, você tem gaúcho, carioca e paulista, ó, gaúcho, paulista e o carioca. Aí você tem as idades, né, tem o mais novo, o do meio e o mais velho, não necessariamente nessa ordem, tá. E você tem futebol, tênis e basquete. Futebol, tênis e basquete. Vamos fazer as ligações para ver o que é que vai formar aqui, ó. O carioca não joga futebol, então o carioca, pessoal, ou ele vai ser ligado, né, para o tênis ou para o basquete. Ou é tênis ou é basquete, ele não joga futebol. O paulista não é o mais velho, então o paulista ou é o mais novo ou é o cara do meio. Ok. O gaúcho é mais velho do que o basquete, certo? O gaúcho é mais velho do que joga o basquete, tá? Essa questão é boa. Quando você fala isso aqui, já dá pra fazer muita coisa, ó. O gaúcho é mais velho do que o jogador de basquete.
tá? Então o gaúcho, se ele é mais velho que o cara joga basquete, o gaúcho eu já sei que não é o mais novo, né. O gaúcho pode ser o mais velho ou pode ser o cara do meio, beleza. Eh, o jogador de basquete é mais novo que o paulista. Veja, o paulista, pessoal, ele não é o mais velho. O paulista já não é o mais velho. E existe alguém mais novo que o paulista. Então o paulista com certeza é o quê? É o cara do meio. Então já consegue aqui, ó, que o paulista vai ser o cara do meio. Só que o gaúcho ou era do meio ou era o mais velho. Então, como no meio já é o paulista, é porque o gaúcho vai ter que ser o mais velho e, consequentemente, tá? O carioca vai ter que ser o. Vamos trocar as cores, né? Senão a gente se perde todinho. O gaúcho vai ser o mais velho e o carioca vai ser o mais novo. Beleza. Aí o jogador de futebol é mais novo do que o de tênis. Mas vamos embora devagar, vamos voltar porque a gente já sabe muita coisa. O carioca não joga futebol, não muda nada. O paulista não é o mais velho, nós já sabemos que o paulista é o do meio. O gaúcho é o mais velho, o gaúcho é mais velho do que quem joga basquete. O gaúcho é o quê? O gaúcho é o mais velho de todos, né? Então nós sabemos que o gaúcho não joga basquete. Então o gaúcho só joga futebol ou tênis, tá? Certo? O jogador de basquete é mais novo que o paulista. Opa, mas o paulista não é o do meio? Então, se o paulista é o do meio, o jogador de basquete é mais novo que o paulista. Ou seja, ele é o mais novo, né? Se ele é o mais novo, ele joga basquete. Então, quem joga basquete é o carioca, tá? Então, o carioca joga basquete, ó. Beleza? Já foi. E aí tá sobrando o futebol e o tênis. Tá. O jogador de futebol é mais novo que o de tênis. O jogador de futebol é mais novo que o de tênis, tá? Certo? Se ele é o mais novo que o de tênis, ele não pode ser o mais velho, concorda? Ele tem que ser o do meio. Então, o paulista, que é o do meio, é que joga futebol. Então, o paulista joga futebol e, na verdade, o meu amigo gaúcho joga tênis. Pronto. Aí, você fez isso aqui, eu aconselho você conferir. Vamos voltar para todos e conferir. O carioca não joga futebol. Cadê o carioca? O carioca tá jogando basquete. Ok. O paulista não é o mais velho. Aqui eu coloquei que o paulista é o quê? Que o paulista é o irmão do meio, então também tá certo. Depois, o gaúcho é mais velho do que quem joga basquete. Quem joga basquete é o carioca. E o gaúcho, claro, é mais velho que o carioca, tá certo também. O jogador de basquete é mais novo que o paulista. Quem é que joga basquete? O carioca, que é mais novo que o paulista, que é o cara do meio. Então essa frase também está certa. E a última, o jogador de futebol é mais novo que o de tênis. Quem joga futebol é o cara do meio, quem joga tênis é o mais velho, então quem joga futebol é mais novo. E aí pronto, ó, do jeito que tá aqui, todas as frases fazem sentido e aí nós conseguimos colocar tudo aí, tá bom? Beleza, pessoal, bora fazer, eh, bora ver qual é o item correto, né? O item correto é o seguinte, diante dessas condições é correto afirmar que o carioca é o mais velho? Não, o carioca é o mais novo, falso. Certo? O jogador de futebol, ele é o mais novo? Futebol, não, futebol tá no meio, não é. O gaúcho é quem joga tênis? É. O gaúcho está jogando tênis, perfeito. Item C. D. O jogador de basquete não é o mais novo? O de basquete é o mais novo, tá errado. E o paulista é quem joga tênis? Não, o paulista joga futebol. Então, o único item correto, questão linda, hein? Associação de informações, questão 41, alternativa C, galera. Alternativa C. Linda questão, hein? E eu aguardo, ó, essa questão aqui é uma que vai cair no IBGE. Associação de informações. Não tenho dúvida nenhuma nessa questãozinha número 41 que ela vai estar na prova, tá? 42. Em um grupo de 44 jovens, todos usam boné, brancos ou grenás. Pronto, então, beleza. Então você tem os bonés brancos e os bonés grenás. Ok. E o total é 44.
Sabe-se que 25 deles estão com os brancos. Então, 25 estão com branco. E se 25 está com branco, é porque você tem quantos grenás, né? 25 para chegar em 44, está faltando 19. Então, 19 estão com grená. Para a realização de uma determinada atividade, os 44 jovens formam aleatoriamente 22 pares. Ok, certo. Formam duplas, né? Seriam 22 duplas. Tá. Com base nessas informações, é correto afirmar que parece uma questão de princípio da casa dos pombos, né? Observe, galera, que eu só tenho 19 grenás. Então, no máximo, eu só posso formar 19 duplas com cores diferentes. Eu só posso formar 19 duplas com cores diferentes, né? E já daria aí 38 pessoas. Ainda fica faltando o quê? Ainda ficam faltando, são 22 duplas, né? Ainda fica faltando 3 duplas. Aí as 3 duplas que faltam são da mesma cor. Ou seja, são brancas, né? 3 duplas vão ter que ser da cor branca. Aí o que é que diz as alternativas? Vamos lá. Item A. Há pelo menos, há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés têm cores diferentes. Tá? Há pelo menos 3 pares, tá? 3 pares de jovens cujos bonés têm cores diferentes. Beleza, vamos continuar, né? Há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés são grenás. O que é que nós podemos fazer? A gente tem que olhar, pessoal, para o pior dos casos, né? O que é que nós poderíamos ter? Será que eu posso ter todo mundo diferente aí, por exemplo? Aliás, todo mundo igual? Aqui eu tenho 25 pessoas com boné brancos. Eu consigo formar 12 duplas brancas, né? Ó. Posso formar 12 blusas duplas com as cores iguais a brancas. E aqui eu posso formar. Eu tenho 19 pessoas. Então, se eu pegar 18, dá pra formar 9 duplas grenás. Ou seja, certo? Aí vai sobrar aqui, sobra um boné grená aqui, e aqui sobra um boné branco. E eu posso formar uma dupla, né? Eu posso formar uma dupla com esses dois. Então, na verdade, eu tenho, no mínimo, né, uma só. Eu posso formar uma dupla só com cores diferentes. E aqui ele tá dizendo que tem 3. Não, eu posso ter só uma aqui, que seria esses dois, né? Seriam esses dois, tá bom? Beleza. Há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés são grenás. Certo? Cujos bonés são grenás. Será que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia fazer as 19 duplas diferentes. Então, você não tem dupla nenhuma igual. E as 3 duplas iguais seriam quem? Seriam justamente brancas. Então, não, o item B também não está correto. Item C. Há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés são brancos. Pronto, ó. Pronto, seria o item C, o item correto. Foi o que nós fizemos aqui, ó. No pior dos casos, eu poderia fazer todo mundo diferente, tá? Eu conseguiria fazer 19 duplas diferentes e as outras duplas que sobram seria com o pessoal que é maior aqui, que seriam 25. Então, isso aqui seria o item C, pessoal, princípio da casa dos pombos, tá? 43. Marquei lá o C? Marquei. 43, ó. Considere as seguintes premissas. Vamos lá. Se Ramiro gosta de chimarrão ou de churrasco, então ele não gosta de alface. Ok. Se Ramiro gosta de alface ou chimarrão, então ele gosta de churrasco, certo? Ok. Com base nessas premissas, é correto concluir que item A. Ramiro não gosta de alface, ele gosta de churrasco, gosta de chimarrão e etc. Vamos lá. Se ele gosta de chimarrão ou de churrasco, ele não gosta de alface. Então, se isso aqui for verdade, ó, se aqui for verdade, ele não vai gostar do alface. Tá bom, certo? Eh, Se o Ramiro gosta de alface ou de chimarrão, então ele gosta de churrasco. Pessoal, se ele gostar de alface, ó, vamos dizer o seguinte:
Lembrando que você tem 2 premissas aqui que são do se então. E no se então, e então que, tá? Pela tabela verdade, isso aqui só vai ser falso se eu tiver isso aqui, ó, tá? Se isso aqui for falso, tá? A proposição só é falsa se isso aqui for falso, ok? Beleza, o que é que nós temos aqui, ó? Se vamos supor que ele gosta de alface. Se ele gosta de alface, ou seja, isso aqui vai ser verdade, essa proposição aqui inteira, ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque você tem o ou. E o ou basta que um dos 2 seja verdade. Então isso aqui já vai ser verdade, ó. Tudo isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Tudo isso aqui, quero fazer bonitinho. Vai ser, oh meu Deus, faz o retângulo, meu filho, pelo amor de Deus, pronto. Tudo isso aqui vai ser verdade porque o ou basta que um seja verdadeiro, tá? E aqui, Moi, o que é que vai acontecer? Então, ele gosta de churrasco, tá? Então ele gosta de churrasco. E o que tornaria isso aqui verdadeiro também, tá? Porque isso aqui é verdade, isso aqui vai ser verdade. Só que nós temos um problema, certo? Quando eu venho para cá, certo? Quando eu venho para cá, ó, se aqui for verdade, ou ele gostar de churrasco for verdade, por exemplo, certo? O que é que vai acontecer? Aqui é verdadeiro. Se Ramiro gostar do alface, aqui eu tô dizendo que ele não gosta, então isso aqui estaria falso. E aí eu cairia em quê? Eu cairia no caso da Vera Fischer, né? Verdadeiro, falso. E cair no caso da Vera Fischer torna a minha proposição falsa, e se torna a minha proposição falsa, eu não posso admitir que ele gosta de alface. E, portanto, ele não gosta de alface. Alternativa A para a questãozinha número 43. 44. Um sapo, ele dá saltos sobre uma linha reta, sempre no mesmo sentido. Então você tem aqui uma linha reta, ele dá sempre no mesmo sentido. Cada salto pode ter comprimento exclusivamente de 1 metro, que seria um salto curto, ou de 2, que é um salto longo. Então só tem esses 2 tipos. Considerando 6 saltos consecutivos desse sapo, se a distância total for mais que 9, é correto afirmar que pelo menos 3 saltos foram curtos. Olha, ele vai dar 6 saltos e vai ser mais do que 9, tá? Então vai ter mais do que 9. A questão está dizendo que pelo menos 3 foram curtos. Meus lindos, eu posso ter tudo longo, né, ó, porque pode dar 9. O que é que pode acontecer? Ele tá aqui. Aí o primeiro salto, longo, 2. Segundo salto, longo, 2. Terceiro, 2, né, que ele vai dar 6, ó. O terceiro do 1, vamos colocar assim, ó. Vamos numerar, né? Vamos numerar o saldo dele. Aqui está no início. Aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo, aqui seria o terceiro, aqui seria o quarto, o quinto e o sexto salto. Ele pode fazer o seguinte: ele pode dar aqui um longo, 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 longo e longo. E cada longo é 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ele vai passar de 9. Então não há obrigatoriedade nenhuma que seja algum curto. Ele pode não ter dado nenhum curto. Falso. Entendeu? Falso. Exatamente 5 desses saltos foram longos. Pessoal, se ele der 5 longos, daqui para cá, ó, ele vai até aqui. Até aqui são tudo longo. Um exemplo. Ele já vai fazer quantos? Já vai fazer 10, né? Já passou de 9. Mas será que é obrigatório ter 5 longos? Será que eu não poderia ter 4 longos, ó? 1 longo, 2 longos, 3 longos, 4 longos. Já dá quanto? Já dá 8, né? 2, 4, 6, 8. E se eu der um curto, fica 9. E mais um curto, fica 10, que passa de 9. Então não é obrigado que ele tenha dado 5 saltos longos. Então o item C, o item B também não faz sentido. Item C. A quantidade de saltos longos é igual à de curtos? Ora, então, se isso aqui for verdade, vai ter que ser 3 longos e 3 curtos. 3 longos, certo? Vai ter que dar o quê? Vai me dar 6 pontos. 3 curtos vai me dar 3 pontos. E aqui só dá 9. O que não é, porque tem que ser mais do que 9. Então o item C também está errado.
Item D. Exatamente 2 foram curtos? Não, eu posso ter de novo, todos eles como sendo longos. Posso dar todos os longos, não tem problema. E o item E, pelo menos 4 foram longos. E é verdade, porque se eu der somente 3 longos, um longo, 2 longos, 3 longos, eu só faço 6 pontos. Se o resto for curto, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos. O que eu tô falando ponto, mas é metro, tá? 9 metros. Não é verdade, porque tem que ser mais do que 9. Então, se ele der só 3 longos, não vai dar certo. Ele tem que passar de 3. Então, pelo menos 4 desses saltos devem ser longos. Mais uma questão, pessoal, de princípio da casa dos pombos, tá? Mais uma questão mais ou menos na casa dos pombos aí. 45. Considere a palavra Tijuca. Tijuca. Quantas permutações não tem vogais juntas? Quantas não tem vogais juntas? Excelente questão. Excelente questão. Então, Moi, as vogais têm que ser separadas. Você tem 6 letras. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Se as vogais não podem ficar juntas de jeito nenhum, então você tem que estar assim, ó. Tem que ser I, claro, né? I, A, U, né? Um exemplo, tá? Vamos colocar na ordem, tá? A, U, I. A, aí o se tiver um aqui, não pode ficar aqui, né? Então seria A aqui, o I aqui, U aqui, certo? Ou então o A aqui, o I aqui e o U aqui. Um exemplo, tá? Beleza? Mas eu poderia ter aqui no meio, né? Eu poderia ter um aqui, o A aqui, aí o I ficaria aqui e o U ficaria aqui. Tem mais alguma hipótese? Tem alguma hipótese a mais? Não, né? Só são esses 3 casos aí que você pode ter as letrinhas separadas, tá? Beleza. Beleza, beleza. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Mas, assim, eu tô tentando fazer de um jeito mais fácil. Eu já sei qual é o jeito que a gente vai fazer aqui, que é o jeito tradicional, né? Tradicional. Como eu quero que essas 3 vogais estejam, espaçadas, né, o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher as 3 posições dessas letras. Então o seu primeiro passo é isso aqui. Vamos lá. Escolher onde é que tem que ficar as letras. E aí você sabe que quando você escolher as vogais, onde a vogal fica, sobram quantos espaços? Sobram 3 espaços que são as consoantes. Então o seu primeiro passo vai ser permutar as consoantes, certo? Permutar as consoantes, ok? E aí sobram 3 consoantes, então vai ser um total de 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, tá? Então você teria um total de 6 maneiras de permutar, tá, as consoantes, beleza? Só que as vogais, pessoal, Tijuca tem 6 letras, ok. As vogais, elas podem ficar entre esse negócio aí, né, ok? E quando eu for permutar as vogais, tá, o que é que vai acontecer, ó? Segundo passo, permutar as vogais. Permutar as vogais. As vogais também têm aquele mesmo caso, né, que são o 3 fatorial, né. Seria o 3 fatorial, porque são 3, aí você pode trocar aqui as maneiras. Só que você tem que descobrir primeiro de quantas maneiras você pode colocar essas vogais aí. E aí, claro, vai dar também 3 fatorial, né, porque permutar as vogais são 3 vogais. 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, ok? E aí você tem que só multiplicar, pessoal, pela quantidade de espaços que tem para colocar, né? Só pela quantidade de espaço que tem para colocar. E aí, Moi, essa é a parte difícil de enxergar, porque você tem 4 vagas para colocar as vogais, né? Seria 4 vagas. Se você teria 4 para escolher 3, tem que colocar em 3 posições, né? E em 4 vagas por quê? Porque você pode colocar entre as consoantes, certo? E nas pontas, né? E nas pontas. E aí sobra um total de 4 vagas para você escolher, que seria uma combinação de 4 para escolher 3, e vai dar exatamente as 4 posições, beleza? Seriam as 4 posições. E aí o total de maneiras que tem seria você multiplicar todas. Então seriam as vogais, as permutação das vogais, as permutações, das consoantes, 6 também,
e as vagas que você tem, que são 4 posições, e aí 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 4 vai dar 144 posições, seria a alternativa D de Dandan para essa questãozinha número 45. Uma boa questão, né, uma boa questão, esta questãozinha número 45 da FGV. Mas aí, pessoal, eu acho que o jeito mais fácil para ti, sem usar a combinação, né, seria você fazer o que eu fiz aqui, né, fazer exatamente o que eu fiz aqui, que seria, eh as possibilidades. Pessoal, mas aqui só tem 3, o senhor colocou 4. Não, pessoal, tem mais um aqui, vocês não estão enxergando não? Tem mais um aqui que seria, eh, ó, primeiro eu coloquei aqui, aqui e aqui, 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 mas poderia ser aqui, aqui e aqui, né, ó, que não tem ainda. Aí seriam as 4 opções, tá? Por isso que apareceu esse 4 aqui, ó, tá? Esse 4 aqui, beleza? Então só recapitulando, só para você não tiver que é a questão legal, né, e aí é bom você saber entender a questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Você tem vou até com numeral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O que é que você pode fazer? Você pode colocar a letra A aqui, a letra I aqui, a letra U aqui, estão separadas. Você pode colocar a letra A aqui, a letra I aqui e a letra U aqui, também estão separadas. Mas você pode ter a letra A aqui, a letra I na quarta e a U na sexta, e você pode ter, por exemplo, a letra A na segunda, tá? Na segunda casa, aí não pode ser a terceira, então seria a quarta, e o U teria que ser exatamente a sexta. E aí, para colocar as vogais, você tem 4 posições, só que cada vogal dessa pode trocar de posição, porque quem disse que o A tem que ser o primeiro? Pode ser que seja o I aqui, pode ser que seja o U aqui. Então você vai ter que permutar as letras, então fica 3 fatorial, permutar as vogais. E quando você permutar as vogais, aí você vai ter que colocar as consoantes, que também são 3 posições, então você vai permutar também as consoantes, que é 3 fatorial, tá. E aí fica 4 vezes 6 vezes 6, que dá 144. Agora esse jeito aqui é legal, porque você entende, mas se você tivesse, por exemplo, uma questão com 15 letras, 10 letras, já não seria interessante você fazer assim. Já ia dar muita loucura, né. Por isso que é interessante que você use a combinação, tá bom? A combinação. Beleza? Essa foi a questão número 45. 46, ó. Norma gosta de decidir seus programas de lazer de forma aleatória. Para isso, ela utiliza uma moeda honesta e um dado também honesto. Então, você tem 2 possibilidades para a moeda e 6 possibilidades para o dado. Ela lança a moeda 2 vezes, ó. Ela lança a moeda 2 vezes e, em seguida, depois de lançar a moeda 2 vezes, ela lança o dado. Qual é a regra? A regra é a seguinte: se sair cara nos 2 lançamentos da moeda, se sair cara nos 2, super difícil, né? Se sair cara nos 2 e o número for par ou maior que 4, então a Norma ficará em casa ouvindo música. Em qualquer outro resultado, ela vai para a praia. A pergunta é: com base nessa situação, qual é a chance da Norma ir para a praia? Qual é a chance dela ir para a praia? Gostei dessa questão aqui, a FGV inventou bem, né? Inventou muito bem essa questãozinha aí de probabilidade. Vamos lá. Pessoal, vamos calcular o que ele disse, ó. Sair cara nos 2. Qual é a chance de sair cara no primeiro e cara no segundo? Vamos lá. Chance de sair cara, uma chance em 2. E outra cara, uma chance em 2. Então, o total, 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4. Beleza? Show. Depois, e ó, tem outra chance ainda. Qual é a chance de sair um par ou um número maior que 4? Quais são os números pares? O 2, o 4 ou o 6. E um número maior que 4 é o 5 ou o 6. Então, são quantas possibilidades aí que ele tem, ó? 1, 2, 3, 4 só, tá? Porque esse 6 aqui é repetido. Então ele só tem 4 possibilidades. Então a chance de sair um número maior que 4 ou par é o quê? São 4 chances em 6. Então fica 4 dividido por 6. Como você tem aqui, pessoal, o tal do i,
sair cara e o número maior que 4 ou par, tu vai ter que multiplicar todas as probabilidades, né. Tu vai ter que pegar 1/4 das caras, multiplicar com 4/6 do dado, vai cortar 4 com 4 e vai ficar 1/6. 1/6. O que é isso? 1/6 é a chance dela ficar em casa ouvindo música. E o resto é ir pra praia. Qual é o resto? Ela só tem uma chance em 6 de ficar em casa. E de ir pra praia serão 5 chances em 6, que seria o complemento de 1/6. A alternativa é. Eu gosto mais de matemática, pessoal. Quando tem RLM eu odeio. Agora matemática é linda, né? 47, ó. Em uma urna há 8 bolas brancas, 7 amarelas e 5 vermelhas. Eu vou tirar uma bola. Qual é a chance de ela não ser amarela? Ora, ela pode ser branca e pode ser vermelha. Você tem quantas? 13 bolas, porque 8 mais 5 é 13, num total de quantas bolas? 8 mais 7 é 15. 15 com mais 5, 20. Então são 13 bolas num total de 20. Ok? Essa divisão aqui, ó, 13 divide por 2 dá 6,5, então daria 0,65, que é 65%, a alternativa C. Bem facinha, tá? Muito fácil essa questãozinha aqui, número 47. 48. Considere como verdadeira, certo? A seguinte afirmação: todo deputado conhece bem a língua portuguesa. Todo, tá? A partir disso, é correto afirmar que, certo? Se uma pessoa conhece bem a língua portuguesa, então ela é deputado? Não, pessoal, a frase é correta nesse sentido. Qualquer deputado que você pegar, ele vai falar bem. Mas quer dizer que todo mundo que conhece bem é deputado? Não, eu posso conhecer muito bem a língua portuguesa e não ser deputado. Eu posso ser um professor de português, por exemplo. Ok? Beleza. Vamos lá. Aí, item B. Se uma pessoa não é deputado, então não conhece bem a língua portuguesa. Presta atenção, ó. Se uma pessoa não é deputado, então não conhece bem a língua portuguesa. Não, pessoal. Não, eu posso ser um professor e conhecer a língua portuguesa. Por que, que só deputado pode conhecer? Tá errado. Ele só fala do deputado. Eu só posso tirar a conclusão em relação ao deputado, tá? A outras pessoas eu não posso dizer nada. Item C. Se uma pessoa não conhece bem a língua, então ela não é deputado. Pronto, pessoal, com certeza. Qualquer deputado sabe bem a língua. Se não sabe, se essa pessoa não sabe bem a língua, é porque ela não é deputado. Então seria o item C, o item correto. Ok? Show de bola a questão número 48. 49. Um dado comum foi lançado 50 vezes. Com base nesse experimento, é correto afirmar que cada número aconteceu pelo menos uma vez? Não, pessoal, posso. O dado pode sair qualquer coisa. Um dado pode sair qualquer coisa. Então, pode sair todos os números iguais a 6, por exemplo. Pode, por que não? Falso. B. Um dos números ocorreu exatamente 8 vezes. Como é? Um dos números ocorreu exatamente 8 vezes? Não dá para saber disso, né? Não dá para saber disso, certo? Eu poderia ter, por exemplo, todos iguais a 50. Eu poderia, ele colocou 8 vezes. Será que eu poderia ter todo mundo 7 vezes? Eu tenho 6 números. 6 vezes 7 daria o quê? 42, né? 42, tá? Eu poderia ter todo mundo 7 vezes, por exemplo, tá? 7 vezes, são 6 dados. É a mesma coisa, né? 6 vezes 7, 42. Então não, né? Um dos números do dado ocorreu exatamente 8 vezes. Não dá para saber disso não, né? Não dá para saber disso não, tá? Eu poderia ter, 7 vezes, né? 7 vezes o número um exemplo, tá? Poderia ter 7 vezes o 1. Eu poderia ter 7 vezes o 2, tá? Eu poderia ter 7 vezes o 3, beleza? Eu poderia ter 7 vezes o 4 e assim por diante. Por que que tem que ser exatamente 8? Não é. Agora se ele perguntasse assim, ó, pelo menos 8,
Tudo bem, porque aí teria que ter, né, porque 6 vezes 8 é 48, e aí nós temos 50. Tudo bem. Mas exatamente 8, por que exatamente 8, né? Não, não faz sentido. Item C. É possível que todos os números do dado tenham ocorrido o mesmo número de vezes? Não é não, né, porque 50 não dá para dividir para 6, né. 50 não é divisível por 6, então falso. Item D. 2 dos números do dado ocorreram exatamente 9 vezes. Pessoal, se todo mundo fosse 8 vezes, ó, veja, se todo mundo sai 8 vezes, o número um ele sai 8 vezes. O número 2 sai 8 vezes, até chegar no 6. O 6 também sai 8 vezes. Nós teríamos quantas saídas, né? 8 vezes 6 seriam 48 lançamentos só, certo? E aí, o que é que iria acontecer? Eu tenho que ter 50 lançamentos, ficam faltando 2 lançamentos. E os 2 lançamentos, não interessa quem seja, vai sair mais um, vai ser um desses. Então, um desses vai ter 9 vezes, porque vai sair alguém. Ah, certo? Um deles vai ter 9, certo? Então, todo mundo tá com 8. Aí vamos dizer que agora sai um 3. O 3 vai ter 9 lançamentos. Agora, o próximo lançamento pode ser um 3 de novo. E aí o 3 teria o quê? Teriam 10 lançamentos. Então eu posso ter todo mundo com 8 e um com 10. Eu não preciso ter que 2 com 9, por exemplo. Não há necessidade. Então sobra só o item E. Um dos números do dado ocorreu pelo menos 9 vezes, com certeza. Porque se todo mundo sair 8 vezes, só vai ter 48 lançamentos. Ainda fica faltando 2 para dar 50, né. Então esses 2 aqui podem ser o mesmo número, e aí esse número vai ter agora 10, né, que já é mais do que 9, como diz o item E, pelo menos 9, né. Mas pode ser um de cada, pode ser que um desse e um desse. Aí você vai ter 2 que vão ter 9, o que continua sendo verdade o item E. Então, em um dos números, ocorreu pelo menos 9 vezes. Outra questão, pessoal, de princípio da casa dos pombos, né? Já é a terceira questão de casa dos pombos aqui na FGV. Próxima, questão 50. Um clube oferece treinamento em 3 esportes: futebol, vôlei e natação. Dos 40 atletas ao total, 40 atletas, alguns praticam apenas esporte, outros praticam 2 e nenhum pratica os 3. Ó. Excelente, excelente, né? Então, se você tivesse aquelas bolinhas do conjunto, tá? Certo? Aí seria eh, futebol, vôlei, natação. Futebol, vôlei e natação. O que é que nós teríamos, né? Eh, Nós não teremos ninguém aqui no meio, então aqui seria zero e só teria aqui os outros, tá? Aí a pergunta é: o número de atletas que praticam futebol e vôlei é igual ao número do que praticam futebol e natação, e também é igual a quem pratica futebol e natação. Então os 3 são iguais, né, ó, futebol e vôlei, vôlei e natação e futebol e natação. Os 3 são iguais. Entre os atletas que praticam apenas um esporte, 8 praticam futebol, então aqui ficam 8. 7 praticam apenas vôlei e 4 praticam apenas natação. Neste clube, ele quer saber quantos atletas praticam natação. Então não é 4 não, porque natação é isso aqui tudo, ó. Então você precisa descobrir as outras interseções para matar essa questãozinha número 50. Tá acabando, né? Tá acabando a nossa brincadeira de hoje, beleza? E aí, pessoal, vamos lá, né? Ele diz o seguinte, ele diz que futebol e vôlei, vamos chamar de X, né? Se o futebol e vôlei for X, a questão diz que o vôlei e natação também vai ser X, que vai ser a mesma coisa, né? Ó, vôlei e natação. E futebol e natação também vai ser igual a X, tá? Também vai ser igual a X. Tá. E aí, né? E aí? E aí? E aí? O que que ele fala mais de importante? Mais nada, né? Não fala mais nada. Mas eu sei que o total de pessoas é quanto? O total de pessoas, total de inscritos é um total de 40.
é um total de 40. Então como é que seria a equação, né? A equação seria o seguinte: eh, apenas a primeira, apenas a segunda, apenas a terceira, os 3 esportes, né, daria um total aí de pessoas que nós temos, tá, que seria 40. Então nós teríamos que pegar aquela galera que só joga um esporte, mais aquela galera que pratica 2 esportes, mais aquela galera que pratica 3 esportes, tá. Aí a questão fala isso aqui, ó: futebol e vôlei, tu vai chamar de X, vôlei e natação, tu vai chamar de X, e o futebol e natação, aliás, vôlei e natação é aqui. E o futebol e natação também é X. Pronto. Aí quando tu somar tudinho, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar um total de 40 pessoas. Vamos somar. Eu já tenho 8 com mais 7 dá 15, 15 com mais 4 dá 19. Então fica 19 mais. Aqui eu tenho 3x, então 19 mais 3x vai ter que dar 40. É só resolver a brincadeira. Passa o 19 para lá, ele vai negativo. 3x fica 40 menos 19. 3x fica igual a 21, né? Aí passa o 3 dividindo, 21 divide por 3 dá x igual a 7. O que é que a questão quer? Quantos praticam natação? Natação seria esta bola aqui, ó. Quantos praticam natação? Quanto é o x? 7. Então fica 7, com mais 7, 14, com mais 4, 18. 18, alternativa A para essa questãozinha aí, número 50 de hoje. 51. Uma empresa de comércio, tá, internacional possui 50 funcionários total, das quais 32 falam inglês. Então você tem um total de 50. Desses 50 você tem 32 que falam inglês e o resto não fala, né, teoricamente. E aí 50 menos 32, 18 não falam inglês. Sabe-se que todos os funcionários, de todos os funcionários, né, 28 são homens. Parou. Essa questão aqui já caiu, eu já botei uma questão dessa nas minhas aulas, tá, pessoal? Em alguma aula da FGV, tem uma questãozinha dessa também, igualzinho. Por isso que é importante, cara, você fazer as provas antigas da banca, né? Porque muita questão, ela é repetida, beleza? Então você tem, do total de 50, ó, do total de 50 pessoas, o que é que vai acontecer? 28 são homens. Então, 28 homens e o restante? O restante vai ser mulher, que vai dar um total de 22 mulheres. Ok. E que dessas mulheres, 7 não falam inglês. Então veja, dessas mulheres aqui, ó, você vai ter 7 que não falam, né? Então o restante vai falar. 22 tira 7, sobram 15. Então 15 falam, não é isso? 15 falam. E aí, Moi, vamos voltar aqui para cima, tá? Se eu tenho 15 mulheres que falam e o total de que fala é 32, quando eu pegar 32 e tirar as 15 mulheres, né, ó, 32 menos 15 vai dar 17. Então, ó, dessas 32 pessoas, 15 são mulheres e o restante vai ser homem. 17 vão ser homem, tá? A questão quer saber o quê? Com base nessas informações, qual é o total de homens que falam inglês? 17. Alternativa B de bola. É mais uma questãozinha de associação de informações, né? Não é nem uma questão de conjuntos em si. É mais uma questão de leitura, essa questão número 51. E se eu não me engano, pessoal, eu acho que eu fiz uma dessa aqui, ou aqui no YouTube, na aula de hoje de conjuntos, ou de ontem, né? Deixa eu ver quando foi que eu postei a aula. Você vem aqui nas playlists do IBGE, que é onde eu tô fazendo o RLM e tal. Aí você vem aqui na aulinha de hoje que eu postei, ou foi ontem? Deixa eu ver. Nem foi ontem, nem foi hoje, foi há 3 dias, tá aqui, ó. 15, não, 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 é de conjuntos, cadê? Foi a de ontem, ó. 15 questões de conjuntos. Eu acho que é logo a primeira. Eu colocar na primeira? Vamos lá, eu acho que foi a primeira, pessoal. Bora, meu filho, desenrola, desenrola. Pular pra frente aqui logo. Bora, meu filho, quero logo a questão. Ó, tá aí. A primeira questão que eu fiz hoje, pessoal, é a mesma questão que caiu no seu concurso, ó.
Você tem ali a faculdade A, que tem 120 pessoas, aí desses 120, 70 são meninos, 50 são meninas, aí tantas vieram do colégio B, tantas do C, e ele queria saber quantos meninos eram do B. A mesma coisa, ele só trocou a palavra colégio A, colégio B por inglês. Exatamente a mesma questão. E se você olhar a minha solução lá, pra aproximar uma coisinha, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, mesmo jeito, ó, vou separando, né, vou fazendo diagramazinho, então corrigi ontem, né. É importante, cara, é importante você vir com o Dandan, e aí eu te convido, cara, a virar membro deste canal, por isso que virar membro é importante. Você que vira membro vai ganhar muita coisa boa aqui no canal. É somente R$ 4,99. E a última, para fechar a aula de hoje, questão número 52, ela fala assim, ó: 5 amigos, Alice, Bruno, Carla, Dário e Elias, ocupam 5 posições de 1 a 5 para tirar uma foto. Para descobrir a ordem exata, recebeu as informações. Bora colocar as informações, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Vamos lá. A Alice não está no meio, então aqui não pode ser a Alice. Bruno está numa posição par. Conclusão: ou o Bruno tá aqui, ou o Bruno tá aqui. Ok. Elias está numa posição cujo número é menor que 3. Então, o Elias ou está aqui ou está aqui. O número da Carla é o dobro do Elias. Opa, o Elias só pode ser 1 ou 2. Se o Elias for 1, a Carla vai estar no 2. E se o Elias for no 2, a Carla vai estar no 4, né? Porque o dobro de 2 é 4. Beleza. O número da posição de já li, né. Aí pergunta é: com base nessas informações, é correto afirmar que o Dário está em qual das posições, tá? Em qual das posições. Beleza, presta atenção, vamos devagar. Se no por onde é que você começa uma questão dessa? Quando você pega um problema fuleiragem desse aqui, por onde é que você começa? Pelos casos que tem mais gente. Por exemplo, aqui nós temos um problema, ó, porque tem muita gente aqui. Aqui tem 3 posições para uma pessoa só, e aqui tem 2, ó. Então você vai começar por essa brincadeira aqui. Pessoal, se o Elias presta atenção, ó, se o Elias estiver aqui, o que é que vai acontecer? Onde é que vai ter que estar a Carla? A Carla vai ter que estar no dobro, a Carla vai ter que estar aqui, ó. Só que isso é impossível de acontecer. Por que que é impossível? Porque se o Elias ficar aqui e a Carla ficar aqui, onde é que vai ficar o Bruno? O Bruno não tem posição para ele, pessoal. Então, o Elias não pode estar aqui e a Carla automaticamente não estará aqui. Conclusão: o Elias está aqui e a Carla vai ficar aqui. E, por consequência, o Bruno já não fica na segunda. O Bruno vai ter que ficar aqui. E como nós sabemos que a minha amiga Alice não fica no meio, a Alice só pode ficar na ponta. E só sobra o meio para o Dário. A alternativa C. Olha, mais uma questão que com certeza estará no IBGE 2025, essa questão aqui. Beleza, gente? Tá aí. Essa foi a provinha do Tribunal de Justiça, tá? Perdão aí se eu me enganchei um pouquinho em algumas, que eu tô ao vivo, aí tem que ficar pensando na questão, tem questão difícil aqui. Beleza? Mas eu espero que o meu gabarito ele esteja de acordo com o da banca. Eu agora vou anotar o meu gabarito para você anotar aí, certo? No seu caderno, para você não sofrer tanto, tá? Anote aí o gabarito, vamos ver se vai estar de acordo com a banca, né? É da 29 até a 52, né? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. É muita questão, gente. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Tá lembrando que a minha prova que eu corrigi aqui foi a prova amarela do tipo 3, tá? Então cuidado na hora de você ver o gabarito. Vamos torcer que eu tenha acertado. A primeira eu acho que é D, 60. A 30 eu marquei 45, alternativa C. A 31 eu marquei item B, todo juízo universal, né? A 32, alternativa E. 33, alternativa D. 34, alternativa D, que é a da bicondicional. 35, a 35 eu fiquei em dúvida, tá, pessoal? A 35 eu fiquei mais ou menos em dúvida, que é aquela questão lá do solo, né? Da análoga. Mas eu vou manter minha resposta, tá?
por causa do verbo. Vou continuar com rotina do fórum. Alternativa C. Foi a única que eu fiquei muito em dúvida. E também aquela do Grêmio, né, da Gaúcha lá, eu fiquei em dúvida também. 36, 36, item B, 5.550, 37 também item B, que é falsa causa. A 38 é o item E, 39, alternativa C, 40 foi aquela que eu também fiquei em dúvida, né, a 40, ó, alternativa B, então você vai ter que esperar o gabarito oficial aqui, são as que eu tenho dúvidas, tá. As demais eu tenho certeza. 40B, 41, alternativa C, 42 também, 43, alternativa A, 44, alternativa E, 45, alternativa D, 46, alternativa E, 47, o Dandan marcou a C, 48 também a C, 49, alternativa E, 50, alternativa A, 51, alternativa B e 52, alternativa C. Vou tirar um print aqui para colocar no grupo do Telegram, só um minutinho. Aê, beleza? É isso, pessoal. Esse foi o gabarito do Dandan da prova aí de Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.